Abra a tua Bíblia em Ruth, capítulo 4, do verso 13 em diante. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, gerou a Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naazon, e Naazon gerou a Salmão, e Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Mesmo que você pense que a genealogia que foi dita aqui não tem nada a ver com a mensagem, ela tem tudo a ver com a mensagem, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coragem. Ter coragem para superar todas as coisas. A coragem, ao contrário de que algumas pessoas elas imaginam, não faz parte de personalidade. Fulano tem uma personalidade de coragem. Não, coragem é uma ação. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender: uma ação é uma atitude que é gerada em nós. Não tem a ver com personalidade. Porque geralmente quem são as pessoas mais sanguíneas, né, mais coléricas, elas são mais tituladas pessoas corajosas pela sua personalidade. E não se titulam pessoas melancólicas. Mas isso é um equívoco, porque coragem é um ato. Assim como não é algo pejorativo dizer que, vou falar de mim, tá? Que a Alessandra, ela teve um ato de covardia, porque a covardia pode ser uma ação, né? Então é uma ação que qualquer um de nós podemos cometer em algum momento. Em algum momento da nossa vida nós fomos covardes. Fomos covardes às vezes em não falar, fomos covardes em não fazer, ou fomos covardes na forma que agimos com alguém. Então, às vezes nós podemos ser pessoas justas, servos de Deus, mas em alguns momentos da nossa vida nós temos essa ação de covardia. E a mesma coisa é a coragem. A coragem não é coisas para quem não tem medo, né? O corajoso é aquele que enfrenta o medo. Então a coragem é uma atitude que nós precisamos ter diante de determinadas situações. Então coragem, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que colocar em ação na nossa vida. E como eu disse, é uma ação. Então ela precisa ser colocada em prática. E sair da parte do abstrato, da parte que a gente só usa, só fala, né? Aquela parte muito de demagogia. Você fala de coragem, mas você não exerce ela na sua vida e na rotina do seu dia. E para mim, Noemi, ela se sobrepõe a muitas mulheres da Bíblia. Por que a Noemi, para mim, não precisa ser para você, mas para mim, ela se torna um símbolo de coragem e uma mulher que teve um exemplo de sabedoria e de recomeço. Que o recomeço ele é mais difícil do que o começo. Porque quando você começa, você não tem muita bagagem, e principalmente a bagagem do fracasso. Às vezes não faz parte da sua vida. Então você começa com muito mais entusiasmo. E a vantagem do recomeço é a experiência, é o aprendizado, que às vezes quem está começando ainda não tem. Então essa mulher, a Bíblia diz já com uma faixa etária, de idade já avançada, uma mulher que já tinha começado a sua vida, ela já tinha tudo, né? Já tinha formado família, já tinha casa, tinha bens,
uma vida financeira estável, até que veio fome em Belém. Tendo fome em Belém, seu marido decidiu sair de Belém e descer ali para Moabe, né? Vamos descer para lá, vamos ficar lá, porque aqui a terra, o cultivo não está bem. Porque a gente precisa lembrar do tempo naquela época, o povo vivia de colheitas, vivia de plantio. Então eles dependiam da terra, dependiam da chuva. Hoje em dia a gente lida muito com indústria. Então nós temos uma dificuldade às vezes de entender o momento que essas pessoas às vezes passaram. Que às vezes você fala, e veio fome sobre tal terra, e as pessoas saíam em busca de alimento, em busca de terra, em busca de uma forma de trabalho que era muito menor do que temos hoje. Hoje nós temos um campo muito mais aberto de trabalho, e as pessoas que viviam de cultivo, né, ou de gado, ou de coisas assim, semelhantes, era mais difícil. Então eles desceram para Moabe. Chegando em Moabe, mesmo vivendo lá, a Bíblia já dá como partida dizendo que Deus, ele levou o marido de Noemi e também os seus 2 filhos, e como eles estavam ali reconstruindo a sua vida, né, na cidade de Moabe, o que aconteceu? Eles se casaram com mulheres moabitas, e uma delas foi Ruth e Ofra. Sendo que no convívio da vida diária, eu sei que uma boa parte já conhece a história de Ruth e Noemi, né, principalmente quem é cristão antigo, mas eu tenho que fazer um panorama para você entender um pouquinho o que o Espírito Santo quer falar conosco em cima da onde, né? Porque aqui eu já dei o término da história de Noemi, foi onde a gente leu. Então o que acontece? A partir daquele momento, Noemi ficou sozinha, porque as 2 noras não tinham tido filhos. Então ela falou, olha, eu não tenho mais filho para poder tomar vocês como posse, de volta, como esposa. Então vocês vão para a família de vocês, refaça a vida de vocês. E ela ia seguir. Então ela ia voltar para o seio da sua família que estava em Belém, as suas origens, a sua casa. Então quando ela toma essa decisão, uma das suas noras, Ruth, tão conhecida, disse, não, eu não vou te deixar, eu estou contigo, teu Deus vai ser meu Deus, teu povo será o meu povo. E ela falou, não, vai lá, refaz a tua vida. Ela, não, eu vou contigo. E ali elas foram, pela amizade, pelo amor que foi construído naquele relacionamento familiar. Subiram as 2 para Belém. Quando chega em Belém, Noemi chega como? Amarga, né? Ter que recomeçar com uma faixa etária. Você imagina aí mulheres, homens, que às vezes têm que recomeçar a vida a partir dos 50, 60 anos. E eu estou falando de recomeço, quando você perde tudo. Quando nós perdemos alguma coisa, às vezes está relacionado a emprego, tá? Você perdeu o emprego, aí às vezes você perde uma estabilidade que você tinha. Às vezes perde um ciclo social. Perde-se, às vezes, por alguma atitude, a vida, né, no sentido cristão, perde-se. A família, de alguma maneira, houve perdas na sua vida. Perde pessoas, mesmo que seja para Deus. Porque perdemos pessoas que amamos para Deus. Então, às vezes, você perde pessoas. E isso, às vezes, para a pessoa recomeçar a partir daí, não é fácil. Não é tão simples. E Noemi estava nessa situação. E ela decidiu voltar para sua terra. E quando ela chega lá, as pessoas vão se reaproximando de Noemi, reconhecendo Noemi. E ela disse que estava amarga dentro de tudo aquilo que ela viveu e tudo mais. Até que Noemi começa a colocar os seus olhos em Ruth, a que acompanhou ela. E ali Ruth, ela começa a dar uma percepção, que Ruth começa a entender que ela tinha que arrumar algum trabalho, alguma coisa para a sobrevivência das 2. E Ruth é aconselhada a ir catar espigas na beira da estrada, conforme vai caindo, que as pessoas vão deixando, ela ia colhendo as espigas. Então, a partir dali, quando ela soube que estava ali no meio das lavouras, falou, quem é ela? Ah, essa é que veio com a Noemi. Ele falou, finge que não vê, e de vez em quando deixa cair umas espigas para que ela venha colher. Quando Noemi entendeu isso, Noemi lembrou de Boaz, que isso havia uma lei, que ele poderia ser o remidor. Isso é, alguém da família da Noemi
poderia tomar Ruth como esposa. E tomando Ruth como esposa, ela teria uma segurança financeira, família de volta, e ela teria um recomeço melhor, mais viável para a idade dela. E antes de Boaz, havia um outro que também teria que decidir se iria querer tomar Ruth para si ou não. Vamos esquecer Ruth e esquecer Boaz, apesar de que no finalzinho eu vou falar dele, mas vamos pensar no que essa mulher ela viu. E a nossa dificuldade de enxergar as coisas quando passamos por perdas, quando temos alguma dificuldade, ou começo. Como algumas pessoas têm muita dificuldade de começar. A inconstância, está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, Deus fala a respeito do inconstante. São pessoas que têm dificuldade de fazer conclusão das coisas. Você pega ela numa semana de motivação, ela vem, pode ser por palavra de pregação ou não, né? A motivação, essa é a minha semana. Então ela dá tudo que ela tem naquela semana, naquela pregação, naquele louvor, na semana da limpeza da casa, né? Aí na semana fitness dela, essa semana vai, segunda vai, e ela vai com tudo, até sexta. Depois chegou sexta, aquele gás, parece que vai perdendo, sabe? Aquela Coca-Cola que vai sair no gás da geladeira, que vira aquele xarope terrível. É a vida de muitas pessoas, inconstante no seu caminho, na sua fé e naquilo que faz. Ela tem dificuldade de dar continuidade àquilo que ela propôs. Às vezes existem pessoas que ela se propõem, não, Senhor, eu vou estar melhor, e estou falando só de coisas espirituais não, tá? Num todo, um leque. Ela se propõe a fazer alguma coisa por si, ou pelo outro, ou pelas coisas de Deus. Qualquer coisa que vai acontecer no decorrer daquela semana, tira aquela pessoa do foco. Essa pessoa teve foco? Não, ela não teve. Ela é uma pessoa inconstante. E lembrando que, assim como a coragem, a constância é algo ser aprendido, é uma ação. Ninguém nasce constante. Ai, que bebê lindo, nossa, como ele é constante. Não existe isso. Não existe crianças constantes, adolescente constante, jovens constantes, adulto constante. Existem pessoas que se esforçam para se manter constantes. Não existe um cristão constante. A Bíblia fala que Cristo, apóstolo Paulo também falou, porém sejam firmes e constantes e sempre abundante na obra do Senhor. O que ele está dizendo? A importância de você se manter firme, independente das circunstâncias que venham, porque as circunstâncias, no meio das circunstâncias vão aparecer coisas que vão te limitar na sua constância, que vão tentar tirar você do seu foco, daquilo que você almeja alcançar. Então, quando nós não disciplinamos, porque a vida cristã ela é uma disciplina, ao contrário do que muitas pessoas elas buscam uma vida cristã baseada em emoções, e vida cristã não é emoção, vida cristã é disciplina, é constância, é querer, é vontade de ser. Então, quando nós começamos a olhar muito para a nossa emoção, então o que acontece? Às vezes nós temos todas as razões para não fazer e não ser, todas, mas precisamos fazer uma escolha daquilo que queremos. Noemi tinha todas as razões para dizer assim, gente, eu vou procurar estabelecer a minha vida, vou ficar amarga no meu sofrimento, porque Deus levou o meu marido e os meus filhos, tirou toda a minha base. A gente está falando de base. Quem era a base dessa mulher? O esposo e os filhos. Foi tirado dela. Essa mulher, ela tinha todas as razões para viver uma vida de zona de conforto, de vitimismo e de tantas outras coisas. Mas ela decidiu continuar. Ela decidiu olhar para o lado, para uma outra pessoa que precisava da experiência dela. Aquela pessoa que estava ao lado dela precisava da orientação, da visão dela, do conhecimento dela. Óbvio
que eu não vou nem entrar em tantos detalhes assim, que eu jamais vou provocar essa situação. Para mim, eu ler o livro de Ruth, é você dizer assim: Deus predestinou a Ruth para tal feito, porque esse é um fato de verdade. Deus decidiu pegar uma mulher moabita, porque Deus é desse, né? Ele falou: eu quero essa mulher moabita, e ela vai fazer a parte de uma genealogia fantástica que será a de Davi, e a mesma geração de Davi é a geração de Jesus, né? Então assim, Deus falou: não vai ser ninguém do meu povo, vai ser essa mulher moabita, porque ela tem coragem, né, para recomeçar. E junto dela, uma mulher de idade, que não tinha sangue nenhum, ela não tinha um compromisso sanguíneo. É minha mãe, eu tenho que cuidar. Ela não tinha esse compromisso. Ela podia escolher o caminho mais fácil, mas Ruth não escolheu o caminho mais fácil. Ela escolheu o caminho que Deus já tinha preparado para ela. Ela aceitou o que o Senhor preparou para a vida dela, e ela foi. E ali Deus teve, um plano para fazer essa mulher ser inserida na genealogia, que nós podemos dizer que era dele. Então, muitas das vezes, nós deixamos de experimentar os planos de Deus, porque não queremos ter coragem de executar aquilo que o Senhor está confiando na nossa mão, porque vai dar trabalho. Eu ainda estava brincando com meu irmão a respeito disso, de dons espirituais. Ter dons dá trabalho, porque você tem que afiar o dom, você tem que trabalhar em cima dele, você tem que colocar ele em prática, você tem que entender que aquilo não é seu, é de Deus, que você está trabalhando para ele, que você vai ter que dar conta daquilo que você está exercendo. E as pessoas, elas não querem, as pessoas querem facilidade. Eu quero sentar, ouvir uma palavra que vai lá no fundo do meu coração e tira a angústia, tira a ansiedade, tira a preocupação. Mas se você falar assim: meu querido, tenha paz no Senhor, é você que vai repreender essa angústia, essa ansiedade, colocando a palavra de Deus no teu coração. As pessoas não querem. Vamos servir ao Senhor, vamos mudar a história. Não, deixa assim, foi a vontade de Deus, o Senhor quis. Aí fala: naquela época, naquela época eu conseguia servir a Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Hoje em dia eu não tenho. Olha, meu irmão, quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu uma frase falando de idade. Idade. Segura o rojão para você, principalmente que já tem os 60, porque é só para você, tá? Que Deus falou para mim, eu tive que anotar para não esquecer. A sua idade não determina o seu recomeço. Tem pessoas que ficam assim: eu não tenho nem mais idade para isso. Aí, eu não tenho mais idade para fazer tal coisa. Eu não tenho mais idade. Isso é sua mente que determinou. Porque Deus, Ele não falou nada. Não está estabelecido na Bíblia que a partir de uma determinada idade tem do cansaço. Tem da fadiga. Ele já disse que depois dos 70 é só canseira, Isso aí ele realmente falou. Mas eu queria... Caleb vai ter que explicar esse negócio, porque ele com 80 ele disse o quê? Com a mesma gana que eu estou, eu vou lá e conquisto novamente. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas dificuldades, mas nós podemos fazer dentro daquilo que compete a nós. Não era mais da idade de Noemi, catar milho, mas estava na idade de Ruth. Então quem foi catar as espigas foi Ruth, mas quem teve a estratégia foi Noemi. Então às vezes a gente pode não ter a mesma disposição física do outro, mas nós temos a experiência, nós temos a sabedoria, nós podemos fazer com qualidade. Às vezes é a qualidade da maneira que nós oferecemos e fazemos as coisas. Deus não tem essa preocupação com o tempo, Deus tem preocupação com a qualidade. Às vezes você realmente não pode mais servir a Deus como você servia antes. Às vezes tinha 5, 3 funções dentro da igreja, mas você pode servir ao Senhor. Há vários meios de servir a Ele, de sermos úteis no corpo e muito mais de sermos funcionais. Porque mais do que fazer parte do corpo, é você ser funcional. Você ter uma vida que funcione.
Sabe, não que venha apenas na forma de existir. Existem pessoas que elas estão tão preocupadas com o futuro, que elas não prestam atenção se estão fazendo aquilo no presente. Né? Por quê? Porque os seus olhos estão no futuro. Mas eu não sei se eu vou conseguir, porque no final do ano eu queria fazer isso. Meu irmão, você ainda está em março, e está pensando em dezembro, por quê? Se a gente nem sabe como vamos chegar em dezembro. Então viva março e deixa Deus cuidar de dezembro. Então Noemi, ela ficou centrada naquele agora. Ela ficou disponível. Eu amo essa parte depois que eu entendi que a gente canta e não sabe o que canta. Mas quando eu entendi, desemborca o vaso, é tão simples. Uma palavra que é tão complexa quase, né? Mas quer dizer apenas abrir, destampar. Destampa o vaso. Abra a mente, renova o entendimento, para que o Senhor te dê estratégia, sabedoria. Eu não vi Noemi fazer grandes esforços, mas tudo que Ruth fez foi recebendo orientação de Noemi. Noemi estava com uma mente tão direcionada por Deus. Tudo que ela falava para Ruth se cumpria. Ruth estava tão disposta a obedecer, que ela conseguiu viver um grande resgate na vida dela. O nome dessa menina foi para a história, foi para a genealogia de Cristo, porque ela obedeceu. Aí sabe qual é a nossa dificuldade no recomeço e no começo das coisas? A gente não considera, a gente não quer obedecer, não queremos, e não queremos ouvir a Deus, receber as estratégias do Senhor. A gente quer ir debaixo da nossa emoção. Não, eu vou, vai dar certo, Deus está comigo. A primeira dificuldade é desistir. Porque tudo depende do primeiro passo e da constância. Lembra que eu falei de não sermos inconstantes? Meu irmão, vai ter dia que a gente não quer fazer. É normal. Mas é a disciplina que te mantém. Ou tu quer orar todo dia? Mentira. Ninguém quer orar todo dia. Ninguém é tão santo assim não. Só que a gente não sabe que é importante mantermos o diálogo e a oração diária. Queremos estar na casa de Deus todo dia? Não. Tem dia que a gente quer ficar em casa. Quer ficar vendo televisão deitado no sofá. Não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes o que nos traz a responsabilidade e a disciplina. Então tudo que nós fazemos não é só porque queremos fazer. Tem muita coisa que a gente faz que a gente não quer fazer. Mas fazemos porque é o nosso dever. Então tem coisas que para eu alcançar, se as pessoas falam, olha, você para alcançar tal coisa, você tem que fazer isso. Então eu sei, tudo que eu vou fazer numa escolha na minha vida, eu preciso entender. Eu ainda estava conversando isso com a Ingrid, né, a sobrinha da Tânia, a gente vindo da santificação ontem. A gente estava falando a questão de consequências, né? E eu falei, às vezes as pessoas elas erram achando que só tem consequência quem faz escolhas erradas. Besteira. As consequências existem até para as decisões assertivas na nossa vida. Se você escolhe servir a Deus, você precisa entender que dentro da sua escolha vai haver consequência. Em que sentido? Você para servir a Deus, primeiro, ele fala, olha, me sirva sem murmuração e sem contenda. A primeira coisa que eu preciso entender, para servir a Deus eu não tenho que murmurar, eu escolhi servir. Se eu digo que eu sou servo, eu sou servo. O servo serve e não murmura. Eu não vou contender com as pessoas, eu vou servir a Deus. Se eu entendo que eu sirvo a Deus, eu não sirvo pessoas, eu não sirvo pastor, eu não sirvo membros, mas eu entendo que para eu servir a Deus, eu sirvo às pessoas. Eu sirvo aos meus líderes, quando eu decido servir. Noemi, ela decidiu um recomeço, só que o recomeço não era dela sozinha. Tinha alguém recomeçando junto com ela. Então, Noemi, ela tinha que fazer por ela e por Ruth. Ruth fazia por ela e por Noemi. Então nós precisamos entender que tudo que nós vamos escolher, se eu escolho estudar é bom, muito bom, mas há uma consequência, há anos para você pegar o diploma, há uma constância, você tem que sentar, você tem que ler.
E às vezes a gente fazer uma escolha errada, às vezes a gente consegue recomeçar, corrigir algumas coisas, mas às vezes nós não conseguimos mais ter tempo de voltar para corrigir. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é que as nossas escolhas, elas têm consequência. E todas. Você está pensando que para Noemi, para Ruth entrar para essa família, para ter genealogia, para ela ser escolhida, foi catar espiga na beira da rua. Entendeu? Vergonha. As pessoas não querem vender, elas não querem fazer as coisas, tudo é vergonhoso. Vou passar por essa humilhação. Noemi falou, ditosa eu saí daqui, né? Voltei amarga. Ela tinha saído dali no salto, voltou como? Na rasteira. Porque deu ruim no meio do caminho. Meu irmão, não é preciso dar certo sempre na tua vida. Às vezes vai haver um momento que vai dar ruim para você. Você tem uma escolha, ou ficar se lamentando do que você perdeu, ou você se levanta para recomeçar. Você pode não ter mais tudo o que você tinha antes que você perdeu, mas você pode ter uma qualidade em tudo agora que você escolher, porque você tem a experiência. Então ter coragem, esse ato de coragem para sair e fazer e buscar, meu irmão, tem que ter muita coragem para servir a Deus, tem que ter coragem para escolher Jesus no tempo que nós estamos vivendo, tem que ter muita coragem para dizer não para o pecado, para as facilidades da vida, tem que ter muita coragem para buscar aquilo que as pessoas falam, deixa, entendeu? Não fica se esforçando por algo que não vale a pena, tem que ter muita coragem. Você está pensando que não tem que ter coragem para chegar, força, vontade, para chegar aqui? E você teve nessa noite coragem de buscar ao Senhor e entender que a tua vida sem Ele não é nada. Então, quando nós começamos a nos posicionar e olhar dessa maneira como Ruth, como Noemi, as duas, a nossa visão muda. Porque, irmãos, a Bíblia é recheada de pessoas que passaram por momentos tão difíceis, mas que não paralisaram naquele momento. Nós sempre, isso é uma coisa do ser humano, nós sempre estamos querendo colocar a culpa em algo ou em alguém, porque é mais fácil. Depois que eu aprendi, irmãos, estou aprendendo a botar em prática, sempre na minha vida. Mas hoje, eu priorizo o aprendizado na minha vida pessoal. Então eu fico observando, e quando eu li sobre, quando Deus falou comigo, eu não quero mais essa vida para mim. Falei, não quero viver isso. Quando você fica, mas fulano que errou, fulano está errado. E eu não estou falando fulano amigo, irmãozinho da igreja ou quem te persegue não. Tá? Eu estou falando de repente o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu pastor, quem está do teu lado, quem trabalha com você. Quando você fica culpando ou arrumando pessoas para justificar como você está amargurado, como você está triste, como está a situação da tua vida, a culpa é de outra pessoa, sabe o que você está tirando de você? A responsabilidade de mudança. A responsabilidade de aprender, porque a culpa não é sua, é da pessoa. Então, se a culpa é da pessoa, você precisa mudar? Não. Você precisa fazer alguma coisa? Não, você está certo. Então, às vezes, esse caminho da gente estar certo, nos leva para furada. Querer estar certo demais, só nos prejudica. Não, mas eu estou certo de estar assim, porque eu tenho razão para... Meu irmão, a razão... Desde quando Deus falou isso, meu irmão ecoa agora em todas as pregações, porque eu vivi essa experiência e falava isso para o Alan, Deus me deu um fora, literalmente. E eu estou falando de situações que eu vivi, eu posso citar mesmo como perseguição, não vou falar a situação, mas era uma perseguição. E eu não era perseguição, porque você ser perseguido pelo mundo é tão fácil, né? Porque você fala, sai daí endemoniado, né? Está cheio de capeta, Mas quando é crente, e quando fala em línguas, né? Você fica assim, como? Então, quando você é perseguido, e eu falava para Deus, eu ficava indignada. Ou você acha que é só você que faz isso? A gente faz. Falava assim, não, é um absurdo. E está na igreja e fala em língua. Olhava aquilo, eu ficava indignada dentro da minha alma. Não falava, mas ficava, pensava. Às vezes você não fala muita coisa, mas tu pensa.
E está pensando que Deus não vê? Deus vê, eu conheço a gente. E eu lá, falava mesmo, pensava mesmo, né? A gente fica no E quando eu falava isso para Deus, Deus me deu um fora. Um fora. E eu falava, e eu não estou certa? Irmãos, eu estava certa. A pior coisa então era quando eu ouvia o que eu falava e distorcia como eu dizia. Meu Deus, a minha vontade carnal era voar, era chamar, era botar na cara, era provar. Essa era a minha vontade. E Deus falou assim para mim, o diabo trabalha na tua razão. Eu cheia de razão. Porque, gente, era verdade de coração, não era coisa da minha cabeça, não. Eu não podia falar nada. Porque tudo que eu falava era distorcido. E não é aquela mania, porque tem gente que tem mania de perseguição. Não era, não. Dava confusão mesmo. E aquilo estava começando a afetar a minha vida espiritual. Porque eu já estava ficando com o ranço da pessoa. E Deus falava para mim, o diabo está trabalhando na tua razão. E eu falei, como? Indignada. E Deus começou a falar para mim, nunca mais eu esqueço em Abacuque. Os caldeus, eles eram o ponteiro do povo de Israel. Tudo que acontecia de ruim com eles era Deus moldando o povo que era dele. Então, às vezes, até as perseguições, as coisas que falam ao teu respeito, que pensam, meu irmão, vai te moldar e vai te tornar uma pessoa muito melhor. E quando Deus começou a falar aquilo no início, eu não aprovei. Mas depois eu entendi. Quem estava ficando amarga era eu. Porque às vezes a gente julga os outros e estamos ficando pior do que a pessoa. Porque a nossa reação diante da ação daquela pessoa nos faz tomar atitudes iguais ou pior. Então eu aprendi que a minha razão estava me deixando amargurada, me tornando uma pessoa que julgava, media o comportamento, e Deus não queria aquilo para a minha vida. Então, quando eu comecei a entender que nem sempre eu posso ter a razão, mas não vou sair certa da história. Então, você pode ter a razão e às vezes você não sair certo da história. Mas não se preocupe, porque Deus vai trabalhar em cima da tua razão. Eu aprendi muito em cima dela. Então, quando a gente quer ter muita razão, meu irmão, a gente só se dá mal. Não queira ter muita razão, não. Queira confiar no Senhor. E Noemi foi lá e preparou todo o casamento e eles conseguiram se casar. Casou Boaz e casou Ruth. Aí aqui o finalzinho, as pessoas começaram a falar dela, de como ela, o que ela se tornou. Engraçado que Ruth teve a criança, mas o destaque do povo era Noemi. Ela passou a cuidar daquela criança. Ela passou a ser a ama daquela criança. E as pessoas não diziam o filho de Ruth. As pessoas diziam o filho de Noemi. Ela se destacou. Deus deu para ela outro filho, porque aquela criança se tornou como um filho. E a Bíblia diz que as pessoas diziam que Ruth valia mais do que 7 filhos. Ruth não era filha de Noemi. Mas o valor de Ruth na vida de Noemi tornou-se. E às vezes a gente fica muito preocupado nos recomeços de como vai terminar. Porque nós somos ansiosos, nós queremos saber como que vai ser o final. Meu irmão, nunca se preocupe com o final, se preocupe com o presente. Porque o final é resultado do seu presente. Porque se você no presente, você não investe, como eu vou saber se eu vou continuar sendo uma pessoa cristã no futuro? Pelo tipo de vida cristã que eu tenho hoje. Como eu oro, como eu estou na casa de Deus, como eu sirvo, como eu obedeço, como é o meu comportamento, a minha vida, se eu estou em melhoria constante. Não porque eu sou perfeita, mas o que eu tenho buscado. É isso que vai determinar o meu final. Então o final que determina nosso é o nosso presente. Agora, se hoje eu faço um monte de escolhas erradas, eu vivo no comodismo, no vitimismo, tudo eu digo, Senhor, eu não posso concluir aquilo que eu te prometi por causa dessa situação que se levantou. E desde quando circunstâncias não vão se levantar? Desde quando? Só que eu que tenho que ter coragem para enfrentar. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Na nossa oração de segunda-feira aqui com as mães, a gente tem um alvo onde a gente quer alcançar.
aonde nós queremos não errar, chegar lá. Agora, se eu quero um alvo, mas eu pego outra direção, então eu não quero aquele alvo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o que eu quero para poder recomeçar. O que eu realmente quero como um começo na minha vida? Não, eu quero começar uma carreira cristã, uma carreira profissional, eu quero começar uma família, ou recomeçar. Você quer, qual é o teu... Isso aí, se você quer, o que você está fazendo? Entendeu? Se você quer uma coisa, você tem que ter atitudes que vão refletir o que você quer, aonde você quer chegar. Agora, você diz que quer uma coisa e faz outra, nunca vai bater. Noemi, ela ficou no alvo. Quando ela entendeu o que Deus queria para a vida dela, ela se manteve no alvo até o fim, no mesmo caminho, tanto para ela quanto para Ruth. O caminho dela foi arrumar um remidor para Ruth, organizar a vida sentimental da Ruth. Ela cuidando da Ruth, Ruth iria cuidar dela. Então, às vezes, a gente não quer cuidar. E tudo, meu irmão, na nossa vida é uma semente. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Quando você cuida dos irmãos, os irmãos cuidam de você. Se você se ausenta, as pessoas procuram saber por que você está ausente. Se você visita, você é visitado. Se você ora pelas pessoas, as pessoas elas oram por você. Se você dá amor às pessoas, as pessoas dão amor para você. Ah, pastora, mas nem sempre. Meu irmão, nem Jesus conseguiu os 100%. Tudo que Jesus fez pela humanidade, alguns até hoje, e às vezes até a gente, não retribuímos tudo de acordo com aquilo que deveria ser. Então não adianta você fazer e achar que todo mundo vai ter que te retribuir, porque nem você faz isso na vida de todo mundo. Então isso é natural. Então quando Noemi, ela decidiu recomeçar, ela esqueceu o passado. Tem coisa, meu irmão, que não vai voltar. A tua idade não vai voltar mais. O teu vigor, isso aí é para as pessoas dos 60, que Deus me deu aquela frase, não vai voltar mais. Mas você pode recomeçar com a idade que você tem. Você pode recomeçar a partir de hoje. Sabe qual é o nosso problema? É o não querer ter trabalho. É o cansaço. Eu vou ter que fazer isso, então você escolhe. Fica do jeito que você está, mas não reclama. Às vezes a pessoa fica, Senhor, eu quero uma porta do emprego. Não sai para procurar. Não fala, se acomoda na vida que está. Vai melhorar como? Nunca. Reclama do emprego, mas não se aperfeiçoa. Quer um salário até maior, mas não tem aperfeiçoamento na carreira profissional. Vai conseguir o quê? Nada. Não tem como. Você está entendendo? Então, às vezes, o que a gente quer, irmão, é sem ter trabalho de mudança. E olha, o evangelho é mudança, é transformação. Não existe evangelho de zona de conforto. Eu fico na igreja orando e Deus me dá tudo. Para com isso. Não é isso. O evangelho é transformação, principalmente de dentro para fora. É a nossa mentalidade, é os nossos sentimentos, e o resto vai acompanhando. Então são decisões, são ações que nós precisamos tomar. Quais são as ações? A constância de Ruth e de Noemi. Ruth deu uma palavra, olha o que é uma palavra que hoje em dia tem se perdido. Ruth deu uma palavra, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo, o meu povo. E assim se cumpriu. O Deus de Noemi passou a ser o Deus de Ruth. E o povo de Noemi, literalmente, porque quando elas saíram dali, elas não saíram sabendo que ela ia casar com Boaz. Mas o parentesco de Noemi foi o que casou que remiu Ruth. Então ela entrou para o povo e entrou para a família. Ela entrou para a genealogia. Olha o poder da palavra e da ação. Porque ela profetizou, ela liberou, mesmo que de maneira inconsciente. Mas ela agiu segundo a palavra que ela deu. Ela continuou seguindo Deus de Noemi e continuou no meio do povo de Noemi. Às vezes a gente diz, conta comigo, eu estou com você até o fim. Não está não. Ah, Deus, eu estou contigo. Senhor, eu vou te servir, seja qual for a circunstância. Começa a vir esfriamento, cansaço, problema, a pessoa já desiste das coisas, já quer entregar as coisas.
A gente não se mantém na nossa palavra e nas nossas ações. Meu irmão, Deus é um Deus imutável. Deus não muda a palavra dele nem as suas ações. E nós somos servos de Deus, precisamos manter a nossa palavra e as nossas ações. O nosso compromisso com Deus, o compromisso que temos com pessoas. Hoje eu fiquei maravilhada. Eu até coloquei isso no meu status, que a Pamela trouxe uma menina que estudou com ela, que a nossa igreja, eu já divulguei isso, a Unig, ela tem uma ligação com a Igreja do Evangelho Quadrangular, para desconto de faculdade, né? Então, a menina, a Isabela, ela veio aqui com os pais, chegou aqui na igreja, me procurou e conversou comigo, falou da igreja que ela era, quem era o pastor dela, mas que ela precisava do desconto do Evangelho Quadrangular. Mas ela não era minha ovelha. E eu falei para Wagner, ai Wagner, a menina pediu desconto, e como se eu fosse pastora dela. E ela falou assim para mim, pastora, eu me comprometo com a senhora. Eu me comprometo de te passar a minha vida cristã, a vida do meu pastor, o telefone do meu pastor, para mostrar que eu realmente sou um servo, uma serva de Deus, uma pessoa cristã, porque qualquer coisa que pegasse lá, ia se pegar para mim. Eles iriam me procurar. Então, o que aconteceu? Eu fui e falei, ai meu Deus, e eu via naquela menina e na família, o pai veio conversar comigo, a mãe, o interesse, e ela, a menina, era cristã, me passou o contato do pastor, falei com o pastor, a carta do pastor, enfim, fui lá e me prontifiquei. Irmãos, no início eu ainda fiquei com aquilo na mente, mas depois eu esqueci. Sabe quando você apaga aquilo da tua mente, vem tanto problema, vem pandemia, vem tanta situação, que aquilo sumiu da minha mente. Gente, hoje de tarde, eu lá no sofá, veio aquela mensagem da menina. E ela falando, pastor, eu tinha perdido o seu telefone. E ela conseguiu, deve ter procurado a Pamela e pediu meu telefone de volta. E ela me agradeceu, falou, ela me deu toda a satisfação, continuo na igreja, estou no 3º período da faculdade, mandou as fotos, que ela está fazendo odontologia, mandou as fotos dela, aí ela botou lá e falou, pastor, a senhora fez parte do meu sonho, obrigado por ter me ajudado e tudo mais. Gente, sabe aquele baque que você não espera? Às vezes você tem uma ação de benignidade com alguém e você esquece o que você fez. Olha o caráter dessa menina. Ela procurou meu telefone, ela me pediu desculpa, do jeito que ela disse que ia me informar todas as coisas. E ela ainda deu o detalhe, pastor, eu continuo na igreja. Eu falei, Senhor, que coisa linda. Eu falei, olha, eu fiquei maravilhada com a postura dessa menina. Cheguei, ainda falei para o Wagner, Wagner, você viu? Porque eu e ele conversamos com os pais da menina, com a menina em si. Para a glória de Deus, a menina está adiante. Eu falei, Senhor, eu esqueci, mas ela não esqueceu o que eu fiz por ela. As pessoas, irmão, às vezes até a gente esquece o que faz, mas as pessoas não. Então isso é muito importante. Você imagina quem foi Noemi para Ruth? A mulher fantástica que mudou a vida dela, que fez ela entrar na genealogia. Não foi só o querer de Deus, ela obedeceu, mas quem deu o caminho foi Noemi. Então, meu irmão, não fique preocupado como você vai recomeçar. Deus vai dar o caminho. Deus não deu a dica para Noemi e disse, olha, a Ruth vai se casar, você vai arrumar um casamento. Deus não faz isso para nós. Ele vai conosco. Ele passa conosco. Quando você ouvir esse versículo, olha, se passares pelo fogo, pelas águas, pelos rios, o Senhor está contigo. Ruth passou de Belém para Moabe, de Moabe voltou para Belém, mas o Senhor estava com ela. Então, meu irmão, tenha coragem para começar o que Deus está colocando no teu coração, recomeçar o que o Senhor está aí, ó, ardendo a chama no teu coração. Esquece esse negócio de idade, de que se é favorável ou não é.
Deixa eu te falar uma coisa, o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não fazendo. Sabe, você vai sentir a dor na coluna, fazendo ou não fazendo. Você vai continuar as mesmas coisas, o mundo vai continuar do jeito que está, você fazendo ou não fazendo. Então faça, tenha coragem para fazer, tenha coragem para servir, tenha coragem para ser servo, para viver no centro dos planos de Deus, ser um canal de Deus na sua vida e na vida de alguém. Noemi foi um canal de Deus na vida dela mesma, porque ela foi abençoada, e na vida de Ruth, na vida de Boaz e na vida de todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Todos que estavam ao redor de Noemi viu o que Deus fez na vida de Noemi, e as pessoas ficavam tão maravilhadas e diziam: olha o que Deus fez. Então, meu irmão, as pessoas, elas querem ver as obras do Senhor na sua vida, o Senhor recomeçando contigo, o Senhor iniciando uma grande obra na tua vida. Neemias, ele olhou, ele viu a dificuldade, viu o estado daquela cidade, mas ele tinha decidido reconstruir os muros, e Deus deu todas as ferramentas que ele precisava. Deus deu todas as ferramentas para Noemi, Deus deu todas as ferramentas para Ruth. Se você crer, Deus vai te dar todas as ferramentas para você recomeçar e para você começar uma vida com Deus. Coloque Deus no centro, ouça o Senhor, obedeça a Ele, e você vai ver a glória do Senhor. E muitos irão dizer, e essa bênção, ela vai seguir a tua genealogia. A bênção que Deus fez na vida de Boaz, Deus foi dizendo quem era quem e com quem ele era. Isso que é interessante, eu quero que você guarde, grava, pense nos teus filhos, pensa nas pessoas que estão à tua volta. Olha que coisa incrível, medita, meu irmão. Tem gente que acha que genealogia está ali por estar, é igual o Senhor, meu pastor. Não está não, meu irmão. Tem o mesmo poder e a mesma eficácia quando você olha, entendendo o que o Senhor está querendo revelar. Olha, estas são, pois, a geração de Pérez. Tudo começou com Pérez. Aí ele vai trazendo todo mundo, né? Que gerou Esrom, Arão, nem sei se está certa a pronúncia. Arão gerou Aminadab, as pessoas conhecem mais Aminadab, que gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Só que quem mais a gente conhece? Obed, Jessé e Davi. Que ficaram, que nós achamos que foi, apesar de que Abinadab também é bem mais conhecido. Então é o que mais a gente conhece. Está falando de genealogia. Olha com quem que Deus tinha envolvimento, não era só com Boaz. Havia toda uma história por detrás. Deus tem um compromisso, meu irmão, contigo, em relação aos teus filhos e à tua descendência. Às vezes as pessoas não estão ligando para quem são seus descendentes, mas Deus tem, porque quando Ele tem uma aliança conosco, Ele honra aquilo que nós fazemos com Ele como aliança. Deus não está olhando só para você, Deus está olhando para você, para o teu filho e os filhos de teus filhos, e a bênção dEle para sempre na tua casa. Essa genealogia foi a bênção do Senhor eternamente. Sabe por quê? A genealogia de Cristo, e Ele disse que o reinado de Jesus, que veio da tribo de Judá, iria permanecer eternamente. Ele é o último rei, Jesus. Então Deus, Ele não está preocupado só com você não. Deus está de olho no teu filho, Deus está de olho nos teus netos. Então não fica pensando, faço ou não faço, começo ou não começo. É para hoje, meu irmão. Se levante e decida e diga: Senhor, e a bênção desse começo e do recomeço vai alcançar a minha genealogia, e todos à minha volta vão dizer: olha como Deus foi bom na velhice dela, olha como Deus foi bom na vida dela. O Senhor vai guardar a tua vida, meu irmão. Não deixa a ansiedade e preocupação do futuro tomar o teu coração, mas você creia que o Deus que está cuidando de você vai cuidar da tua velhice. Ele vai cuidar da tua velhice. Sirva o Senhor e creia que o Senhor vai levantar pessoas. Pastora, mas eu estou sozinha. Deus vai cuidar. Deus cuidou de Noemi. Noemi não tinha mais ninguém.
mas ela tinha o Senhor, e o Senhor levantou Ruth. Amém? O Senhor vai levantar alguém para te ajudar a recomeçar, para estar do teu lado. Não vai ser todo mundo, não vai ser a multidão, mas vai ter alguém do teu lado te ajudando a catar as espigas. Vai ter alguém te obedecendo e te ouvindo. Vai ter alguém intercedendo por você. Vai ter alguém se inspirando em você. Vou chamar aqui o pessoal, nós vamos adorar a Deus. Enquanto isso, fecha os teus olhos. Vamos estar meditando. Irmãos, trabalho a gente já tem. A gente tem trabalho todo dia. Não adianta, todo dia nós temos dificuldades, a gente está tendo que enfrentar, ser forte para não ter depressão, para não ter ansiedade, para manter o emocional em dia, ser forte para manter a vida espiritual em dia. Nada está sendo fácil para ninguém. Então não pensa que é só você que está na dificuldade, não. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo passa por lutas. Mas o que nos diferencia, meu irmão, é como nós passamos por ela, né? Como decidimos escolher. Você escolhe, ou você passa murmurando, deitada, desistindo da vida, não querendo viver os projetos de Deus, ou você passa lutando, ou você passa fazendo. Deus mostrou uma mulher de idade que fez muita coisa, uma jovem que decidiu obedecer. Jovem não quer obedecer, quer vitória, mas não quer obedecer. Então obedeça, siga as regras, ouve os conselhos para você ter a vitória no final, amém? A palavra de Deus é para ser ouvida e praticada, porque quando a gente exerce, colocamos a palavra de Deus em ação, nós vamos ver o milagre de Deus, amém?